mensagem de hoje é: Jesus sabe. Você pode dizer para quem está ao teu lado, diga: calma, que Jesus sabe. Olha para o outro e diga: confia, que Jesus sabe. Diga para outro agora, para frente, para trás, diga: vigia, que Jesus sabe. Calma, mas calma, Jesus sabe, Elton. Mas pastor, será que vai dar certo? Edson, confia, Jesus sabe. Zé Paulo, vigia, Jesus sabe. Antes de conhecer Cristo, caminhando em trevas ainda, preso às religiões e religiões perversas, antibíblicas, que ferem a palavra de Deus, religiões que ensinam consultar quem Deus manda não consultar, até porque não sabem de nada. Eu crescia, e quando chegava períodos de prova na escola, e eu estava muito lascado e precisava de 11, teve uma vez que eu passei de ano e eu precisava de 11, eu não, o velho Rogério, esse aqui não, esse aqui, joia. Eu lembro quando fui fazer faculdade, já cristão, primeiro boletim que veio, chegou por e-mail, mandei o e-mail lá para meu pai e para minha mãe. Se na época tivesse o WhatsApp, eu tinha colocado no grupo do WhatsApp, no Stories, no tudo que você pensar, porque eu dei a volta por cima, Edson. Mas na velha criatura eu precisava de 11, de verdade, não é força de expressão não. Em matemática, que eu sou tão bom e gosto de matemática. E aí, tinha no prédio que a gente morava uma professora particular, amiga da minha mãe. Ela chegou para ela e falou assim: tem como você dar aula para o Rogério? Porque eu fui chamado na escola. Eles falaram que por números ele já está reprovado, mas se ele mostrar nesse último bimestre o que ele não mostrou o ano inteiro, a gente passa ele no conselho. Mas eles não acreditam que ele consegue tirar 10 agora. Mas ao mesmo tempo os professores falaram que não é falta de capacidade, é falta de interesse. Ele não tem interesse. Ele presta atenção em 5 minutos da aula, o resto é ele com o mundo dele. E aquela professora sentou comigo e e eu tirei os 10 e passei no conselho. Graças a Deus, sobrevivi àquilo. Mas eu acendia a vela todo dia. Eu renunciava a alguns pecados que eu cometia com frequência. E eu pensava assim: os anjos que vão me ajudar a passar na prova estão vendo. E se eu cometer o pecado, eles vão me castigar e eu não vou passar de ano. Morria alguém e falava: fulano morreu, agora está vendo as coisas erradas que eu faço. Eu tenho que diminuir as coisas erradas que eu faço. A gente se importa com tanta gente ver e saber, e se esquece que Deus vê e sabe todas as coisas, inclusive sonda pensamentos e intenções do coração. Ele sabe até o porquê que eu estou te falando isso. E para você que julga tudo que eu prego ou que qualquer pessoa prega, fica tranquilo que você não precisa disso, já tem quem o faça, e faz com excelência. O perigo de eu e você ficarmos julgando, não é julgar profecias que a Bíblia nos manda, profecias, ver se ela é bíblica ou não, é julgar o remetente de forma errada, indevida. Nós precisamos vigiar, porque aí o mesmo Deus que me sonda também sonda você, e aí nessa hora eu fico liberado e fica ruim. Então, Jesus sabe. Calma, confia, mas também vigia, porque Jesus. E em Hebreus capítulo 4, na nova tradução da linguagem de hoje, os versos 14 e 15, dizem assim, portanto, fiquemos como, gente? Não, bem forte essa palavra, fiquemos como? Firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, o quê? Poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Diga: eu preciso ficar firme na fé, porque Jesus, o poderoso, é o meu grande sacerdote, e está intercedendo por mim, junto ao Pai. Gente, isso é motivo para dar muito glória. É muito motivo para dar glória mesmo. Se quer aplaudir, pode aplaudir. A gente não tem qualquer um para interceder por nós.
Pessoas procuram políticos para interceder por eles, para liberar alguma coisa. Pessoas procuram médicos, gente influente para interceder em algum lugar, em alguém, para ajudar, para adiantar alguma coisa. E nós temos Jesus junto do Pai, intercedendo por nós, à direita do Pai todos os dias. As suas e as minhas demandas só precisam ser colocadas nas mãos certas. Mas para ser colocada na mão certa, primeiro precisa tirar das mãos. Entrega, confia e não toma de volta. Tira das mãos erradas. Tira das mãos do diabo, alianças malignas. Tira das mãos do egoísmo, tira das mãos do medo, tira das mãos da culpa. Tira. E coloca nas mãos de Jesus. E de novo, não estou falando sobre não compartilharmos. A mensagem de hoje vai falar exatamente o oposto. Precisamos compartilhar, mas compartilhar certo. O verso 15 vai dizer assim para a gente, ó: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas o quê? Ele sabe que você e eu vamos precisar de chorar alguns momentos. Ele sabe que nós vamos precisar descansar. Jesus parou e descansou. O interessante é que Jesus descansando ganha uma cidade. E a gente tem que tomar cuidado para descansando a gente não perder tudo. A gente precisa fazer autoanálises e saber tirar o pé. E é uma das coisas que Deus tem me ensinado. Rogério, agora é hora de você tirar o pé. Senão, você vai tirar tudo. Senão você vai explodir, você não vai aguentar. Você quer carregar tudo nas costas, você é humano. Você não dá conta. E às vezes a gente precisa chegar a níveis que não precisaria. Era só a gente ler a Escritura. Nós temos a quem recorrer. E às vezes vamos nos sentir fracos. Não é viver fraco. Está escrito aí sobre viver fraco? Pelo amor de Deus, a mensagem hoje não é uma apologia àquela vida de autocomiseração. Ai, coitado de mim, ai, ninguém tem dó de mim, ninguém me ama, ninguém... Não, muito pelo contrário. É o encorajamento a uma vida de fé, que passa por dores, passa por dias difíceis, passa por momentos em que precisamos de ajuda, passa por momentos em que vamos dizer, eu não consigo, eu não posso, eu preciso de ajuda, me estende a mão, mas vamos falar do jeito certo, na hora certa e com as pessoas certas. E Deus vai nos levantar, e Deus vai nos socorrer. Jesus sentou junto ao poço, está lá em João 4, e falou para os discípulos, vocês buscam alimento. Mas a gente sabe que o deserto, ele provoca, e o ser humano vive mais tempo sem alimento do que sem água. Ele não pede água. Ele não para junto ao poço e fala para os discípulos, peguem água para mim, depois vocês vão à cidade. Afinal de contas, ia demorar a ida e a volta deles. E eu não ia. E Jesus tinha ou não tinha sede? Quando a gente lê lá, ele tinha, uma mulher vem. Jesus já sabe que tem alguém vindo para trazer água. O papel de cada um precisa estar claro. Senhor, nos dá discernimento para que o papel de cada pessoa na nossa vida fique claro, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente está pedindo alimento para quem tem que dar água, e está pedindo água para quem tem que dar alimento. Se você entender isso, metade do culto já valeu para você. Às vezes a gente está pedindo a coisa errada para a pessoa errada. Entende, Fábio? Pegou, Bruna? Às vezes, não é errado, não é que eu não posso pedir para o Zé Paulo, é que isso não é com o Zé Paulo, é com o pastor Antônio. E eu preciso entender. Jesus olha para os discípulos e diz, vocês estão escalados no alimento. O problema é que a gente quer desrespeitar o que Deus levanta como ordem e organização das coisas. Você quer ver uma das maiores lutas que nós temos no ministério, quando a gente fala, vamos colocar a casa em ordem. Você começa a descobrir quem está cheio do Espírito Santo e quem está cheio de ranho. Porque começa um monte de gente na autossuficiência a atropelar tudo. Queimar etapas. Você vai vendo quem é quem. Alguns por distração, por um lapso. Outros é porque estão cheios de si mesmo. E vão ter que descer a casa do oleiro para ser vaso novo. Senão serão quebrados. É Bíblia o que eu estou pregando. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Então ele se compadece das nossas fraquezas. Interessante que ele não remove as nossas fraquezas, nem anula, ele se compadece. Você entende isso, Éder? Não é assim, ó, eu vou tirar todas as fraquezas do Éder para quê? Não. Paulo ora, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Não, vai ficar aí, sua fraqueza. Para quê? Para que você nunca se ache autossuficiente
e se esqueça que você depende de mim. Entende isso, Marcelinho? Depende de mim. Por que Deus não remove tudo que me faz mal? Porque eu mesmo me faria mal. Já viram aqueles vídeos que viram, eu não preciso que ninguém faça mal comigo, eu mesmo arrebento minha vida. Tem uns, isso aí, né? Olha lá, o pessoal do meme das quintas séries, 15 anos eternos, sabe o que eu estou falando? É a gente mesmo. Certa vez eu estava caminhando, fazendo minha atividade física, e orando e falando com Deus. Falei, Deus, estou enfrentando lutas e tal, e Deus trouxe claro assim, como a luz. Rogério, os maiores desafios da tua vida, eu te livrei, não foi você. Falei, verdade, Senhor. E boa parte de grandes desafios da minha vida, eu causei. A nossa maior luta não é contra o diabo. Ele está vencido debaixo dos nossos pés, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Não significa que ele não tente, não ataque. Só significa que ele já está vencido. E nós precisamos assumir isso, nos posicionar. Ok? Mas nossa maior luta é com o nosso ego. É quando a gente fala assim, não, eu não quero fazer ainda, mas você vai fazer. Por quê? Uma das maiores estratégias do diabo é tirar princípios de autoridade e honra, para que vire como no período entre Juízes. Quando você lê Juízes, e eu creio que muitos aqui estão na leitura da Bíblia, já passamos, né, por ali, esse ano, a gente vai vendo que o comodismo faz cada um viver como quer. E sempre trouxe destruição. Israel esteve muito tempo sem rei, sem autoridade. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E por causa disso, toda hora vinha um inimigo e os dominava. Cuidado com a autossuficiência. Nós fomos chamados para viver da suficiência do alto, e não com a autossuficiência. Não alto de automática, mas alto do céu. O céu provendo, tocando a terra, tocando a nossa vida. Quem entende isso? Compreender, não temos um grande sacerdote como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Primeiro destaque de hoje. Cadê o destaque? Lamentamos nossas dores como se fôssemos o que, gente? Os únicos a passar por elas. Só eu, ninguém. Não tem uma luta, não tem uma dor, não tem uma aflição, não tem uma crise que eu e você venhamos enfrentar que não tenha sido colocada em Jesus. Nenhuma. Tudo foi colocado nele. Ele pagou o preço absolutamente de tudo. Não temos um grande sacerdote que não pode se compadecer, que não pode enxergar, não, ele passou por isso. Não tem uma tentação sobre nós que assim, não, essa é irresistível. Jesus resistiu. É insuportável, Jesus suportou. Pastor, mas Jesus, não é Ele a nossa referência? Não é Ele que nós chamamos para habitar em nós? Ele habita em você? A Bíblia diz que agora nós somos a morada dEle. O povo de Israel celebra, e glória a Deus, festa de tabernáculos até hoje, é a principal festa migratória de Israel. O povo volta a Israel celebrar, para se lembrar que habitaram em tendas, e que uma tenda central trazia a presença de Deus com eles, representava a presença de Deus com eles, e os dirigia no período do deserto, e Deus cuidou deles. Período de deserto, gente, é período de fragilidade, eles não tinham fortaleza. Por que tabernáculos é tão importante? Para mostrar. Eles conquistam Jericó era fortaleza, eles só estão em tendas. O que é mais forte? Muros de fortaleza ou algumas barracas? E quem vencia as guerras? O povo dos muros ou o povo das barracas? É isso aí, você habita nessa barraca aí, ó. Tem alguns que estão com barracão, alguns estão com barraquinha. Mas presta atenção que o que faz a diferença para vencer a guerra é diante de qual tenda estamos nos curvando, é diante do Senhor. É sobre isso. O segundo destaque de hoje, eu quero que você preste atenção. Jesus não apenas passou, como foi o único a passar por elas, sendo totalmente o quê? Eu não merecia. Não, calma, cuidado, que se a gente fizer um resumão da nossa vida, a gente merecia.
Não, isso aqui eu nunca fiz com ninguém. Aí Deus fala, quer que eu te dou a lista? Injusto o que estão fazendo comigo. Deus fala assim, mas você já participou de grupinho que fez isso com os outros. Chegou a hora de colher. É incrível como é puro, santo e inocente quando a gente está numa rodinha falando de alguém, mas é maligno, perverso quando alguém numa roda fala de nós. Obrigado, Elisângela, tem alguém aqui com coragem. É porque é um tal de, não, eu vou falar, mas a gente não sei o quê, porque a gente não é como eles. Qual que é a diferença? Quando diz isso, não é mesmo, é pior. Porque se tem esse senso, não deveria estar fazendo. Se tem esse senso de começar dizendo que não é, deveria não ser mesmo. Mas mostra que peca consciente. Talvez o outro peque e nem perceba, faz de forma involuntária. Mas a Bíblia vai dizer que pecar de forma consciente não dá nem para ser remido esse pecado. Primeiro vai ter que lidar com algumas pancadas para recobrar a consciência e entender que não é tão bom assim, que não é tão santo, tão puro, tão justo, tão assim. O único inocente foi ele. O único a passar totalmente inocente foi Jesus. E o fez por amor a quem? A nós. Tudo que ele passou foi por amor a nós. Olha para quem está do teu lado e fala o final aí desse destaque, dessa frase. Você é muito, muito amado. Não é pouco não. Olha o que diz Mateus capítulo 26. Eu vou ler na NVI, Mateus 26, do verso 1 ao 5, está escrito assim, Mateus capítulo 26, verso 1. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos, foi para a multidão, gente? Está falando com quem? Com os íntimos, os próximos, os chegados, os parceiros, os manos, truta, o que você quiser. Mas só gente próxima, gente de confiança. Quem aqui tem alguém que você confia? Verso 2 diz: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser o quê? Conversa boa, não é? Todo mundo está esperando que você venha reinar, e você vai dizer que você vai sofrer. O verso 3 diz assim, ó: naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram, sabe aquela rodinha que é pura, santa, maravilhosa, tem nada demais, a outra que é ruim, é isso aí, cuidado com qual que você está participando. Juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta e fazer o que com ele? Pastor, eu nunca faria isso. Quando você mata o ministério de alguém, a palavra de alguém, a inspiração de alguém, a visão de alguém, você está matando Jesus, porque é ele que faz nascer todas essas coisas. Cuidado para não ser o Caifás de 2025 ou a turminha do Caifás. Cuidado para não ser da turma do Caifás versão 2025. A turminha que se reúne no pátio, é a turminha do recreio do culto, a hora que acaba o culto, ou do lanche pós-culto, que começa a matar o ministério de todo mundo. Você viu fulano, você viu ciclano, e o irmão tal, e a irmã não sei o que, e o pastor, e o outro, e você larga de saber, você fica aí servindo, você fica fazendo, para com isso. Esses grupinhos sempre se reuniram para planejar o pior e colocaram Jesus numa cruz. Cuidado para não fazer parte da versão 2025 desses grupinhos que matam Jesus, a palavra de Deus, o ministério de Cristo, a verdade de Cristo na terra. Quem entende o que eu estou falando? O verso 5 diz: contudo diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Jesus foi abrir o coração. Jesus foi fazer o quê? Com quem que Jesus estava falando mesmo? Com quem? Com a multidão? Com um povo qualquer? Jesus foi abrir o coração para falar de algo muito, muito íntimo. Eu vou ser humilhado, hein? Quem gosta de falar que vai ser humilhado? A gente até... Gente, sabe aquela história? Tropeçou. Teve uma vez que eu fui fazer uma ilustração, o pessoal não entendeu bem. Não entendi a risada. Vocês nem sabem o que eu vou falar? Agora nós vamos ler o livro de Juízes.
Juízes segundo Zé Paulo, Bruno e companhia, porque foram os dois mais debochados que eu vi nessa hora. A Luciene entrou agora com eles. Entrou para o pátio com Caifás. Gente, no outro prédio, eu fui subir a escada e fingi que deu uma tropeçada. E levantei rápido. Você acha que eu tropeçaria, Elton? Não responda. Obrigado. Eu não queria que no altar você cometesse esse delito. Irmãos, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tropeça em algum lugar é levantar e fazer o quê? Olhar ao redor. E parece que todo mundo está olhando. A gente naquela hora virou o centro das atenções. Está todo mundo olhando, está todo mundo olhando, está todo mundo olhando. A gente disfarça rapidinho. Gente, tem hora que a gente cai, é uma dor. E a gente põe a dor no bolso. Não, se doente a gente ficasse igual quando a gente tropeça na frente dos outros, estava tudo bem. Tropeça na frente dos outros, levanta, fraturou. A pessoa levanta e sai andando com a fratura. Está tudo bem, não foi nada. Ô filho, esse osso está para fora. Que osso? Isso aqui sempre foi assim. Eu fingi, não aconteceu nada. Pronto, dali a pouco ali virou a esquina, cai, desmaia, morre. É desse jeito. Quem se identifica com o que eu estou falando, gente? Ninguém gosta de se expor. Ninguém gosta de expor sua vergonha, sua dor, sua culpa. Jesus não tinha culpa, mas foi exposto com a nossa. Jesus abre o coração com os discípulos, expondo a humilhação que ele vai passar. Além de passar por ela, ele ainda anuncia antes: vou passar por uma vergonha, por uma humilhação. Que quando a gente compartilha isso, a gente espera dos outros? Compaixão. Primeira palavra que vinha na minha mente também era compaixão, parabéns. Segunda, vamos ver se a gente pensa igual. Cuidado, ajuda, conselho, empatia e por aí afora vai. Jesus esperava isso dos seus discípulos. Espero que eles estejam comigo, que eles olhem e digam: Senhor, nós andamos contigo 3 anos, os 3 melhores anos da nossa vida. Agora na tua crise nós estamos juntos, hein? Na tua dor nós estamos juntos. Mas o ser humano não é assim. No geral, com exceções, e as exceções também não são perfeitas, as exceções têm seus momentos, mas com exceções, na hora da aflição, da crise e da dor, cada um vai cuidar da sua. Tem gente que na verdade a gente empurra mais para a dor, mais para o BO. Já viram isso? Jesus abriu o coração. Jesus compartilhou com aqueles que eram próximos. Ele não está falando com a multidão, ele não está, lamentando. Ele não postou isso no X, no Y, no Z, não lugar. Ele chamou os íntimos e falou: tem uma coisa para falar com vocês. Sabe uma das coisas mais tristes? E eu já passei por isso, são 24 anos de ministério. Quando você reúne um grupo e abre o coração, e fica sabendo que minutos depois isso já virou assunto em festas, em rodas, em grupinhos. Se fosse para falar para todo mundo, você não reuniria um grupo pequeno. Você já falaria para todo mundo. Isso aconteceu já aqui, ali, acolá, em tudo que é canto. E das pessoas que dizem: pastor, estamos juntos. Fala: mas desse jeito, melhor nem estar. A gente não precisa de alguém que esteja junto para ferir mais a gente. E eu não estou falando, a Bíblia diz: fiéis são as feridas feitas por quem ama. Feridas que às vezes a gente recebe na palavra, aquela palavra dura, que às vezes confronta. Quem? Acontece comigo. Eu estou falando da ferida do caráter. De você confiar: Zé, eu vou compartilhar com você uma coisa, sabe? Minha família, minha saúde, meu não sei o quê. Aí que termina, dali a pouco alguém vem e fala: nossa, o Feliciano falou tal coisa. Fala: mas o Feliciano não estava. Aí que o Zé comentou com ele. Mas se fosse para comentar com o Feliciano, eu mesmo comentava. A gente vai conhecendo quem é quem. Jesus também conheceu e expôs na Bíblia. Não gosta. Pastor, agora começou as indiretas. Me desculpa, eu não sei pregar sem olhar para o meu Senhor. E Jesus deixou registrado quem era quem. Paulo deixou registrado quem era quem. Paulo deu nome: Alexandre, o latoeiro, Demas. Ele vai falando quem é quem. O problema é que a igreja cada dia mais tem sido contaminada pelo humanismo.
por doutrinas antropocêntricas, o homem no centro, o politicamente correto, mas a gente luta para preservar o biblicamente correto. E aí, Jesus abre o coração, o que ele espera? Põe para mim o destaque, presta atenção. Muitas vezes, abrimos nosso coração sobre momentos difíceis, esperando o quê? E parece que a gente deu aquele tiro, sabe corrida de cavalo? Eu nunca participei de uma presencialmente, mas já vi vídeos, quem já assistiu em vídeo? Aí o cara dá o tiro, não é? Ou pode ser no atletismo também, né? O Jean joga o martelo, é o Thor. O Jean não, o Adrian joga o martelo. O Jean é do remo, a Bia é da corrida. A hora que deu a largada, meu irmão, tem hora que quando você abre o coração parece que deu a largada, sai cada um mais rápido que pode para ficar longe. Mas quando você estiver bem, eles voltam, fica tranquilo. Ou quando a barriga deles doer. Aconteceu isso com Jesus. A gente abre o coração, muitas vezes abrimos o coração sobre momentos difíceis, esperando apoio. Jesus fez isso, Ele sabe o que é isso. Então calma, aquieta o teu coração. Para de pensar que você é o único que abriu o coração e ninguém te apoiou, que abriu o coração e ninguém esteve presente. Nós temos a mania de pensar que somos os únicos a enfrentar as dores, as lutas, as crises que enfrentamos. Mas eu estou aqui para te dizer, Jesus enfrentou tudo isso, e não por Ele, mas por mim, por você, e nos deu vitória. Você vai superar isso, é tempo de superação. Olha para Jesus, aprende com Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te guiar no caminho, para ir além disso. Esse não é seu ponto final, é só uma vírgula na tua história, tem muita coisa boa para ser contada ainda. Não recebi o apoio que esperava, vírgula, não é ponto final. Ajudei muita gente que não me ajudou, vírgula, não é ponto final. Não acaba aí, Elton, continua. Mas a gente tem colocado ponto final onde Deus está escrevendo, ou pelo menos querendo escrever. O diabo quer que você pare de ouvir o ditado. Quem lembra da época do ditado? Hoje eu nem sei como que ensina as crianças a escrever, mas eu sou da época do ditado. As professoras aí já, ditado. A galinha botou ovo, não sei o que, professor, a galinha. Filho, já estou no ovo, já está nascendo pintinho, mas eu ainda estou na galinha. Você pode repetir a galinha? Eu já estou no neto dessa galinha aí que você está falando. Essa galinha já botou ovo, nasceu outra galinha que já botou outro ovo. Falamos, então, mas eu estou na primeira geração, volta lá comigo, vamos devagarzinho aqui. Deus continua falando. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus, o meu Deus continua falando. Diga: não posso fazer de vírgulas da minha vida pontos finais. São apenas vírgulas. E essas vírgulas às vezes são dolorosas, porque vírgula é pausa. Se for ponto e vírgula, a pausa é mais longa ainda. Pastor, era para isso que servia as aulas de português, para depois ser pastor? Então os pastores, não, irmãos. Mas ajuda, se a gente estuda, porque a gente fazer na vida, a gente pelo menos sabe alguma coisinha. Simples, mas sabe. Às vezes a gente está passando por um período de pausa, de realinhamento. Quem não entende, quem não tem visão, acha que é o nosso fim. Mas Deus continua escrevendo. Os amigos de Jó vieram pensando que aquele era o fim dele, começaram a dar sentenças. Presta atenção nisso. Algumas vírgulas da nossa vida, aos olhos de quem está do lado de fora, e às vezes até aos nossos olhos, parecem um ponto final. Mas Deus continua ditando. O ditado de Deus continua falando, Deus continua escrevendo. Os amigos de Jó vieram pensando ser aquele o fim, o ponto final. E Deus estava olhando e dizendo: eu tenho uma história com o dobro, eu tenho uma história com porção dobrada, eu tenho uma história com dupla honra. Jó, não ouça o ponto final destes homens, mas ouça o meu ponto e vírgula. É um pouco mais longo, não é uma vírgula tão rápida, não é uma respiração breve, vai demorar um pouquinho mais, ainda um pouquinho de tempo, como diz Hebreus 10, e o que há de vir virá e não tardará. Deus continua escrevendo, e o que Deus escreve a meu e a seu respeito é maravilhoso, porque Ele matou o próprio Filho na cruz, para nos salvar, para nos abençoar. A Bíblia diz: não nos dará Deus com Jesus todas as demais coisas, Ele dá, Ele tem o melhor para nós. Mas às vezes,
a gente está esperando encontrar Deus nos outros. Eu nem sei se eu falo isso, mas eu vou ter que falar. Rogério, fala. Minha sombra falou que era para eu falar essa. Isso aqui foi só para dar o tempo da Sara terminar um e fazer o outro. Às vezes, nós estamos esperando encontrar Deus nos outros. Abrimos o coração, desabafamos, compartilhamos e esperamos ver Deus na compaixão, na empatia, no apoio, no suporte dos outros. Mas na verdade, naquele momento, nós precisamos reencontrar Deus em nós, porque nem em nós mesmos nós encontramos Deus, nem nós acreditamos. Até o nosso coração foi para longe da palavra, até nossa alma está tão aflita que já nem ouve Deus, e a gente vai querer buscar do lado de fora o que deveria encontrar do lado de dentro. Então, volta a conversar como o salmista fazia. Minha alma, porque você está abatida, espera em Deus. Traz a tua alma de volta para Deus, traz o teu coração de volta para Deus. Por que a gente precisa tanto ouvir a palavra de Deus? Porque o primeiro a encontrar Deus tem que ser eu e você, dentro de nós, para depois esperar encontrá-lo fora. Quem entende o que eu estou dizendo? Pare de projetar fora aquilo que primeiro tem que estar dentro. Jesus sabe, Ele passou por isso. Como, pastor? Olha comigo o verso 31 aí de Mateus 26, 31 ou 35, diz assim, então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês, quantos que Jesus disse? Quantos mesmo? Quem já se sentiu aqui abandonado por todos, absolutamente todos? Levanta a mão. Eu não vou fazer essa dinâmica aqui por causa de tempo, tá? Mas muito provavelmente eu provaria que você está errado. Eu já pensei como você, e eu não estou aqui para, sabe? O todos nosso é relativo. O todos nosso é a lista que a gente esperava que nos apoiasse. Mas praticamente todas as vezes restou, eu não vou falar sobrou porque sobra, não, é o melhor. Restou alguém ali. A Bíblia diz que ainda há um remanescente do povo de Deus. Dos discípulos de Jesus, todos abandonaram. Depois o João voltou com a Maria para o momento da cruz, mas no primeiro momento da prisão, todos. Depois o João foi lá para dentro do pátio, pôs até o Pedro para dentro, só para o Pedro fazer a lambança que fez, mas para cumprir a palavra. Mas todos, às vezes o nosso todos, não é bem todos, é que a gente esperava mais apoio. Agora de novo eu pergunto, quem aqui, pastor? Eu já passei por isso, todos, absolutamente todos, não sobrou ninguém restou, não ficou ninguém para me dar apoio. Às vezes, quem aqui tem filhos, sobrinhos, netos? Gente, é impressionante como eles estão presentes, como eles são socorro bem presente na hora da angústia. Um dos momentos de transição e dor da minha vida, além de pessoas maravilhosas que Deus colocou, eu não fiquei sozinho, eu tinha o Rogerinho, pequenininho, pensa, papai, e me abraçar. Eu procuro até hoje uma foto que tem minha saudade, não daquela dor, mas daquela magreza. Pensa, fiquei magro, sofrendo que nem um cão, e magro. E aí eu estava lá em Ribeirão Preto, na costelaria, debrucei assim o braço assim na mesa, sem até vontade de comer, gente. Você vê o tamanho do sofrimento, eu sem vontade de comer. O Rogerinho passou o braço no meio do meu e encostou assim em mim. Para mim é uma das fotos mais bonitas. Eu estou feio pra caramba na foto, mas não estou nem aí, eu não estou procurando a beleza estética. É a beleza do momento. Estava ali o meu filho, além da minha esposa, obviamente, tá? Me apoiando sempre, mas estava ali o meu filho. Papai, olhando para mim com aquele olhar de meu herói. De novo eu pergunto, quem aqui? Pastor, eu já passei momentos que todos, absolutamente todos, me abandonaram. Levanta a mão. Você vê como diminuiu? Porque se a gente for cavando mesmo, a gente vai perceber que alguém ficou ali. Às vezes alguém que a gente menos espera, uma mensagem que você recebe de alguém que você fala assim, nossa, essa pessoa hoje, do nada. Mas nos momentos que a gente se sente assim, meio que sozinhos. Eu lembro uma vez que o Zé ia passar por uma consulta, e o diabo estava querendo deprimir o Zé. E eu assim, falei, eu não posso ir direto, porque se eu for direto, o impacto vai ser pior. Sandrinha, o Zé hoje é a consulta, né? Quem vai com ele? Você ou o Thiago? Não, ele não quis que ninguém fosse, Só me dá o endereço, Sandrinha. Ela me deu o endereço. Daqui a pouco eu chego, está lá o Zé, esperando na consulta, sozinho. Eu cheguei, sentei do lado dele, ele não viu que era eu. Fez assim,
De repente ele olhou, mais ou menos Jesus vindo sobre as águas, viu um fantasma. O que você está fazendo aqui, pastor? Vai fazer consulta também, exame? O bicho está pegando aí também? Ah, é por isso, meu pastor está lascado, também estou. Nenhum estava lascado. E aí, Zé? Meu querido, não tem coisa para fazer não? Eu falei, eu tenho. Então vai fazer. Eu falei, já estou fazendo. A coisa que eu tenho que fazer agora é ficar aqui ao teu lado. Ei, às vezes a gente não ficou sozinho, a gente quer ficar sozinho. É diferente. Não, eu vou falar isso de novo, tá? E a hora que bateu o nozão aí, você libera ele. Segura não, deixa hoje Deus te curar. A grande realidade, muitas vezes, a gente se sente sozinho. Mas na verdade a gente não está sozinho, a gente quer ficar sozinho. Na verdade, grande parte das vezes que nós dizemos que todo mundo nos abandonou, que ninguém está ao nosso lado, nós não queremos que ninguém esteja por perto, porque nós queremos lamentar a nossa dor sozinho. Nós não queremos ser consolados, nós não queremos ser apoiados, nós não queremos que ninguém estenda a mão. Se passar a mão na cabeça, então a gente se revolta. A gente quer poder se revoltar com aquilo que a gente está passando. A gente quer poder mostrar nossa indignação pelo que estamos passando. Mas ainda assim, Deus levantará anjos para nos confortar nessas horas. Jesus avisou, todos vocês me abandonarão. Mas quando a gente lê Lucas 22, 43, Jesus posto em agonia quando ele ora, e os discípulos, 3 que ele chamou, Pedro, Tiago e João, que não deram conta de orar com ele, Deus envia do céu um anjo para confortar. Que não faltem anjos na minha e na tua vida nos momentos de maiores aflições. É a Bíblia que diz isso. Eu creio. Todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão o quê? Dispersas. Presta atenção que o objetivo do diabo, Jesus está deixando claro. Qual que é o objetivo do diabo? Fala para fora, vamos lá. Nossa, como vocês são inteligentes, sábios. Nem se importaram com o pastor, já atropelaram o pastor, já foi direto para dispersar as ovelhas. Mas está certo, esse é o objetivo mesmo. O caminho, o modo, ou o modus operandi é ferir o pastor, mas o propósito é esse, dispersar as... E aí o pastor é chato quando ele fala, irmão, está conversando aí no culto, está dispersando. Esse quem é que da porta aí que precisa arrumar? A hora que entra e sai, e entra alguém, sai alguém, fecha aquele barulho da porta, dispersa as ovelhas. O celular que chega com a notificação. No culto da noite então, o pessoal ainda fica meio ligado no futebol. Aí tem gente que só dá um culto para Deus, vem servir e fica de olho lá para ver o cartola, o diabola, o satanás do inferno. Dispersando a atenção. E depois a gente não sabe por que tem tanta gente fraca na fé. Porque tem um momento às vezes na semana para entregar para Jesus e entrega mal feito. Isso é sério, gente. E não tem o problema de ser taxado de quadrado, careta, chato. Não tem problema, eu tenho o problema de não ser bíblico. A minha crise é essa, eu não posso ser antibíblico. Se eu vou virar conversinha, como diz o apóstolo até, picadinho no almoço ou na janta de algumas casas, está no pacote. Venderam Jesus por 30 moedas, como nossa pastora pregou aqui. Está no pacote, mas ser antibíblico eu não posso. Não posso. Essa é uma dor que eu não quero passar. Ainda que às vezes eu tenha que me sentir, não é estar, me sentir sozinho. Porque sozinho nós não ficamos. Os 3 que Jesus chamou, amarelaram. Deus falou, então eu envio um anjo. Não vai faltar anjo na minha e na tua vida. Se todo mundo for embora e a gente estiver na presença de Deus, buscando a Deus, nem que Deus envie um anjo do céu, nós não vamos passar sozinhos. Vou provar isso para você na palavra. Mas Jesus sabe o que é ser deixado. Em Zacarias 13, 7, ele fala disso também. Põe aí para mim, por favor, Zacarias 13, 7. Levante-se a espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas o quê? Serão dispersas, e voltarei a minha mão contra os pequeninos. Qual é o objetivo do diabo? De afastar um rebanho do pastor. Derrubar o rebanho, derrubar os pequeninos. Então cuidado com aquilo que te afasta, com aquilo que leva você a um caminho, ainda que paralelo. Parece que está fazendo certo, mas está fazendo certo de outro jeito. Se daqui onde eu estou, eu mostrar para você
um recipiente, um com sal, outro com açúcar, daqui dessa distância, você consegue facilmente identificar qual é qual? Aí eu falo para você, escolhe qual que eu vou colocar no suco. Você corre risco de descobrir que ficou ruim na hora de beber. É ou não é? Porque olhando à distância, parece igual. Tem gente que só vai perceber a besteira que está fazendo depois que misturar tudo. Cuidado com aquilo que está sendo misturado na sua fé, na sua pureza, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, no tudo. Cuidado com aquilo que parece, mas não é. É parecido, mas não é. O diabo se faz como um anjo de luz, é parecido, mas não é. O diabo cita a Bíblia para Jesus, ele prega para Jesus. Você acha que ele vai pregar para você? Não, pastor, mas a pessoa pregou para mim. Deixa eu te contar uma coisa, o diabo pregou para Jesus. Imagina, o diabo pregando a palavra para a palavra. Está escrito, Jesus respondia. A falsa palavra não resiste à verdadeira palavra. É sobre isso. Permaneça. O verso 32 lá de Mateus vai dizer assim para a gente, ó. 32. Mas depois de ressuscitar, irei o quê? Adiante de vocês para onde? Presta atenção, Jesus disse, eu vou ser abandonado por todo mundo, mas deixa eu falar uma coisa, depois de ressuscitar eu vou adiante de... Não me ajuda a pregar mais rápido. Eu irei adiante de... Significa que estou esperando vocês. Gente, presta atenção, Jesus está dizendo que ele vai à frente dos... De quem? Não, ali que ele estava falando, à frente dos... Com quem ele estava falando? Com o Corinthians. Com o Flamengo. Com quem que Jesus estava falando? Me ajuda. Ah, glória a Deus, voltamos para a igreja. Dispersou, mas voltou. Jesus está dizendo assim, vocês todos vão me abandonar. Mas quando eu ressuscitar, depois que eu vencer tudo, nenhum de vocês vai estar comigo, mas eu vou vencer. E quando eu vencer, eu vou à frente de... Porque eu espero que vocês também vão. Dá um sorriso para quem está ao teu lado, diga, Jesus já sabe. Dos nossos tropeços, das ramelagens. Mesmo assim, Ele espera a gente. Isso é demais, gente. Não, isso é. Não, isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Pisei na bola, pastor. Neguei Jesus, traí Jesus, errei, pequei, fiz rebelião. Aí Jesus fala, peraí que eu vou vencer tudo. Eu vou à frente. Calça a tua cara, que você vai ter que me encarar. Mas continua. Mais o quê? Mais. Olha para quem está ao lado, diga, mas continua. O diabo quer que a gente dispersa. O objetivo dele não é apenas o erro, é o que o erro traz. A vergonha de andar com, de andar junto, de andar perto, de andar próximo, de dizer, eis-me aqui. De novo, vou citar isso. 24 anos servindo no ministério, 99%, para não dizer 100%, das pessoas que se perderam, desviaram, primeiro se afastaram. Primeiro criaram uma doutrina delas mesmas e formaram um grupo para elas. Porque isso é bíblico. É o padrão bíblico do diabo. Está na Bíblia para a gente poder identificar. E aí toca eu orar, Senhor, aquele grupinho ali, o diabo que está pastoreando. Não sou mais eu. Desperta. Desperta. A nossa intercessão é desperta, o trabalho do diabo é dispersa, afasta, distancia, cria uma agenda paralela, conflitante. Gente, não é sobre dominar sobre ninguém, é sobre conflito, quem entende? Conflito. O 33 vai dizer assim, ó. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te... Cuidado, a soberba precede a queda. Cuidado, para eu nunca. Os que mais prometeram para mim, e provavelmente para você, foram os que mais decepcionaram. Porque se eu não tivesse prometido, nem era decepção. Não, eu ouvia logo depois de um outro fazer uma atrapalhada, falava assim, não pastor, eu tive com o senhor na minha pior, o senhor esteve ali comigo, quando estiver na melhor, vai ser para a gente estar junto, vai estar junto. Algumas semanas depois estava junto do outro, que ele sutilmente estava mandando em direto, eu não estava tocando assunto, quem estava tocando era ele. Porque, gente, ovelha é um barato. Chega, pastor,
a pessoa quer tocar no assunto. Eu não fico falando da vida do Zé Paulo, me conhece. Gente faz atrapalhada, eu fico falando? Não, o pastor deve estar falando da gente. Vou ir. Estou orando. Mas pastor, o senhor nunca... Se eu precisar falar, eu preciso saber onde eu vou falar, com quem eu vou falar e com que propósito eu vou falar. Preciso de cura porque me feriram, ou eu errei, ou qualquer coisa. Não é por fofoca. Mas aí vem, não pastor, e aí, tá tudo bem? Tá, ei pastor, tem umas coisas. Aí a pessoa começa a rodear, vocês já viram? Quem quer chegar e saber de uma fofoca, quer não sei o que e tal. Gente, quantos e quantos casos eu vi assim. A pessoa rodeia, se autoafirma e depois vai junto. Nossa, pastor, não sei como essas pessoas fazem isso. Quando alguém fala assim, alerta. Eu não estou falando que a pessoa não presta, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a pessoa precisa ter humildade e dizer, Deus me segura, porque eu não sou bom o bastante. Eu posso ser o próximo, e eu não quero ser o próximo. Quem entende o que eu estou dizendo? Diga comigo, eu posso ser o próximo, porque o diabo tentou o outro, assim como pode me tentar. E o outro é humano como eu. Mas eu quero a tua ajuda, Senhor, porque eu não quero errar. É sobre isso. É sobre ter esse senso de humildade, dizer, como aquele pai do jovem hidrópico, endemoniado, lançado no fogo na água, ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Ajuda na minha inconstância. Não deixa eu ser o próximo. Senhor, eu sei que eu posso até ser o próximo, mas eu não quero ser o próximo. Me ajuda. É diferente ou não é? Pedro falou isso? Não. Jesus falou, todos vão me abandonar. Pedro tinha que falar, Senhor, me ajuda a não te abandonar. Senhor, me dá receita para não te abandonar. Quando Jesus falou do Judas, aquele que eu molho aqui o pão e dou, vai me trair. Senhor, me ajuda a não te trair. Senhor, me segura aqui, não deixa eu sair daqui. Os momentos em que Deus nos alerta é para a gente se agarrar com Ele e não cair. Mas o que a gente faz? A gente vai para longe dEle, vive a nossa vida e cai. Nem cai, a gente se atira. O 34 e 35 dizem, Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me... Já que você quer ouvir, Pedro, ouve. Soberba precede a queda. O 35 diz, Pedro, porém, declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Essa era a vontade de Pedro? Era. Mas Pedro estava pronto? Presta atenção que os nossos erros não têm a ver com vontade sempre, tem a ver com preparo. A vontade de Pedro nunca foi negar Jesus, nunca. Mas Pedro não estava pronto, Rogerinho, para resistir. Eu não sei, tem hora que eu penso nas coisas... Não, eu tenho medo, dessa eu tenho medo. Oh, Jesus, me ajuda. Não responde, só joga para a cachola. Você tem vontade de trair seu cônjuge? Calma, não responde, fica quieto, pelo amor de Deus. Não, pastor. Mas você está pronto para não trair? Porque não ter vontade e estar pronto a dizer não para a tentação é diferente. 99 de novo, eu vou para os 90 e tal % dos casos, que você pegar e fala, não queria ter feito isso. Quando eu vi, eu já estava envolvido. Quem já viu casos assim? Pedro não estava no projeto dele, projeto de vida para 2025, esse ano, até o fim do ano eu vou na traidinha em Jesus, hein? 3 vezes eu vou negar, nem conheço esse cara. Não estava no projeto. Pedro não começou aquele ano dizendo, até o fim do ano. Não. Pedro começou aquele ano dizendo, eu nunca. Quando na verdade tinha que dizer, Senhor, me ajuda. Que o nosso eu nunca mude para Senhor, eu dependo de Ti. Eu confio no Senhor. Coloca aí o destaque do momento. Presta atenção nisso. Jesus sabe, a gente pensa que Ele não sabe. Jesus não está vendo, Ele sabe. O que alertar alguém tão íntimo e próximo que se tornou bruto e não dá mais ouvidos. Às vezes a gente está alertando. Alguém íntimo, próximo, pode, se estiver aí no jeito, pode colocar uma coisa aí. E a pessoa não dá ouvidos. Às vezes a gente fala, esse aqui não, eu alertei, eu avisei, eu tentei abrir os olhos. Assim como Jesus fez. Mas a pessoa não dá ouvidos. Pedro, aquela rocha, aquela pedra foi tão bruto que não deu ouvidos. E às vezes é isso com a gente. A gente também deveria ter a humildade de dizer, Senhor, eu deveria te dar ouvidos, pode deixar, mas assim tá bom, tá ótimo.
eu deveria, Senhor, permanecer, mas eu não sei como é que vai ser isso. É alguém íntimo, é alguém próximo, é alguém que tinha acesso para pedir ajuda, para buscar recurso. Mateus 15, o verso 2 diz assim, do 2 ao 5, Mateus 15, do verso 2 ao 5, diz assim: porque seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos, eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Não, peraí. Não, perdão, eu falei errado, é Marcos, não é Mateus não. O que tem a ver com os fariseus aqui? Ali é os fariseus brigando sobre lavar as mãos. Marcos 15. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Até o 5. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas para surpresa de Pilatos, o que está escrito aí, gente? Jesus não disse coisa alguma. Vamos lá para o 9, do 9 ao 15, vamos lá. Pilatos perguntou: querem que eu solte? Agora Pilatos não está falando com Jesus, está falando com a multidão. Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por... Até o povo de fora percebe. E negócio lá, o pessoal está com a inveja. Tal, é a vergonha da igreja às vezes. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então o que farei com esse homem que vocês chamam rei dos judeus? Crucifique-o, gritou quem? A multidão. Jesus sabe que é isso, 14 e o 15. Por quê? Quis saber Pilatos, que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto. Às vezes você tenta convencer alguém que está errado, ela grita mais alto com você. Crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou os soldados romanos para que fosse o quê, gente? Para que fosse o quê? Ele sabe o que é passar por isso. O 16 ainda diz, vamos direto até o 20. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: salve rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser o quê? Crucificado. Já vamos até o 22 já direto. Um homem chamado, olha só, lembra que eu falei que Deus sempre vai levantar alguém? Mesmo que a gente ache que está sozinho. Um homem chamado Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, passava ali naquele momento, vindo de onde? Do campo. Ele é discípulo de Jesus? Ele faz parte da multidão que segue Jesus? Ele faz parte de alguma coisa naquele contexto? Não, tem nada a ver com a história. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Os soldados obrigaram ele a fazer o quê? A cruz de quem? Sabe quem ajudou Jesus? Um estranho. É isso que a gente sente às vezes. Os estranhos vêm nos ajudar quando os próximos nos abandonam. Você já ouviu alguém falar assim: quando você começar o seu negócio, não crie muita expectativa sobre os próximos, os estranhos serão mais fiéis, comprarão de você. E ó, que tem uma coisa que eu procuro ajudar, é quem eu vejo que está começando o negócio, bato em cima, falo, divulgo, levo. Mas a recíproca, no geral, na maioria das vezes, não é verdadeira. Quem já percebeu isso? Nenhum dos discípulos que Jesus ajudou ao longo de 3 anos. Cadê o Pedro, que a sogra dele foi curada? Alguém disse que Pedro abandonou Jesus por causa da sogra, né? Você curou minha sogra, agora então se vira. Não deixou ela morrer? Gente, cadê todo mundo? Cadê cada um que teve uma nova oportunidade de vida? Cadê cada um que teve sua vida ressignificada? Pare de esperar de pessoas o que você só pode esperar de Deus. Isso é boa para você anotar. Pare de esperar de pessoas o que você só pode esperar e encontrar em Deus. Às vezes a gente está esperando de pessoas o que só Deus pode fazer. Volto à citação, porque eu não vou ler por conta de tempo, de Lucas 22:43. Depois de Jesus chamar Pedro, Tiago e João para orar com eles, não conseguem orar por 1 hora com ele, igual quando a gente chama para uma oração, para uma vigília, para uma intercessão, para um evangelismo, sei lá o que, e um monte de gente nunca pode.
Estou cuidando da minha vida, estou cuidando da minha vida, estou cuidando da minha vida. E pelo amor de Deus, obviamente que a gente tem que cuidar da nossa vida. Mas quando a gente para de ouvir Deus sobre o tempo de cada coisa, porque a gente arruma um espaço na agenda para uma pizza com os amigos na semana, para o culto às vezes não, né? Afinal de contas, não é minha obrigação, ou escala, ou necessidade. Mas se tiver uma festa, a gente com certeza chega até cedo na festa. Mas Deus que cuide da nossa vida, mas a gente não vai estar presente para apoiar a obra dele. Quem está ocupando o meu e o seu lugar, servindo a Jesus? No momento de oração, como os discípulos, lá vem um anjo, numa vigília, numa quarta profética, num evangelismo, numa intercessão, não sei lá o quê. Quem está ocupando o lugar que era nosso? Não é o bastante o que ele fez na nossa vida? Precisamos tomar cuidado, para não nos tornarmos tão cheios de nós mesmos, que a gente acha que já está entregando muito para Jesus, que já é demais o que a gente faz. Mas quando tiver um entretenimento, a gente faz, a gente vai, porque o entretenimento tomou o lugar da fé. O que enche os olhos tomou o lugar daquilo que deveria encher o coração. Aliança, lealdade, compromisso, honra, gratidão. A gente tem dificuldade porque, mas por causa do horário, porque eu fico cansado, por causa do trabalho. Mas muitas vezes, numa conversa com amigos, em casa ou em qualquer lugar, a gente vai muito além daquele horário e não reclama. Ontem eu saí com o Rogerinho, à noite, para ir comprar um frango, que a pastora estava com vontade. Fui buscar um franguinho. E passamos, e tinha um barzinho de balada, assim, de coisa, lotado, gente até na calçada. Depois passamos na outra rua, colocaram até aquelas correntes, assim, coisa, o povo pôr a mesa na rua, não é na calçada, na rua, onde os carros deveriam estacionar. Os jovens tudo lá. Falei, engraçado. E isso já era mais de 10 da noite. Eu falei, você está vendo alguém com pressa de sair porque deu o horário? O Rogerinho não. Mas no culto a gente tem. Você está vendo alguém reclamar do frio que está ali fora? Não. Mas se a igreja estiver muito quente ou muito fria, e eu não estou dizendo que a gente não tenha que, eu só estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado, porque os filhos das trevas entregam-se às trevas com a maior alegria, e às vezes a gente se entrega no servir a Deus como se fosse um sacrifício. Jesus sabe. Jesus sabe o não que a gente diz para uma agenda com Ele na semana, mas a gente diz sim para qualquer outra agenda, porque agrada a gente. A gente está vivendo na carne, fingindo que vive no Espírito. Pastor, estava indo bem essa mensagem, o senhor estragou tudo no final. Senão não era eu, né? Sou eu. Pedindo ao Senhor e pedir junto com vocês que Ele fale, não eu. Vem Simão, um homem de Cirene, o Cirineu, vem carregar a cruz de Jesus, já que dos 12, dos 70, dos 72, dos milhares que ouviram o sermão da montanha e tantos outros, ninguém. Nessa hora, cadê o Jairo, cuja filha foi ressuscitada? Nessa hora, cadê? Eu poderia citar aqui, gente, tantos que receberam o milagre de Jesus. Cadê alguém desse para ajudar a segurar a cruz? Ninguém. Jesus sabe o que é isso. Olhar ao redor. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Certa vez Jesus falou isso, quando dos 72 que ele tinha, 60 foram embora, porque ele avisou que ele ia passar por isso. Ele olhou para os discípulos que estavam ali e disse: cadê os outros? Vocês também não vão com eles? Pedro toma a frente e diz: para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu imagino Jesus dizendo: por enquanto, Pedro, porque vocês ainda vão também. Mas está tudo bem. Jesus sabe que se Ele continuar, muitos vão voltar. Presta atenção, Jesus continua para a gente poder voltar. Continua, porque tem muita coisa boa para voltar para a tua vida, mas coisa ruim não volta. Glória a Deus por isso. Mas tem muita coisa boa. Agora a pergunta é: o que precisa voltar de bom na tua vida para Deus? Aquele primeiro amor? Né, Zé? O que da vida do Rogério precisa voltar para Deus? O primeiro amor que orava, jejuava, não perdia um culto. O primeiro amor
onde era fervoroso em oração, onde não perdia um louvor, uma oração, uma entrega, um culto, agora só bate cartão. O que precisa voltar na nossa vida para Jesus? Que seja essa uma manhã de voltar. Que volte hoje para Jesus o Rogério do Primeiro Amor volte para Jesus hoje. Que não seja necessário outro pegar e colocar a cruz nos ombros, já que o Rogério não querem mais carregar a sua cruz. Mas deixa eu te falar uma coisa, a cruz de Jesus sempre terá alguém para carregá-la. Nós temos a honra e o privilégio de fazer isso, mas se a gente não fizer, até as pedras vão fazer. Eu volto para aquela máxima, 24 anos no ministério, toda vez que fala assim, nossa, saiu alguém que fazia algo que era insubstituível. Eu dentro de mim falo, Senhor, tranquilo, eu só não sei o que vem aí, mas aí Deus vai lá e levanta alguém. Aí Deus vai lá e levanta alguém. Aí Deus vai lá e levanta alguém. Cuidado para não se achar. A última Coca-Cola do deserto está sem gás e quente. A última bolacha do pacote está amassada, quebrada e murcha. Deixa de ser besta. Melhor é ser o primeiro que diz, Senhor, eis-me aqui. Que não seja necessário o Senhor ter que enviar anjo, porque lá em Hebreus diz que não foi pelos anjos que ele morreu, foi por nós. Mas na hora de vir ajudá-lo, às vezes quem faz é anjo. A gente está esperando os anjos pregarem porque a gente não quer pregar. A gente está esperando os anjos servirem no culto porque a gente não pode servir no culto. A gente tem muito compromisso. A gente está esperando os anjos dar testemunho para a nossa família. Senhor, envia um anjo lá em casa. Mas e por que você não testemunha na tua casa? Envia um anjo no meu trabalho. E por que eu e você não testemunhamos no trabalho? Quem entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que Deus não possa enviar anjos. O problema é quando a gente quer atribuir a outros aquilo que é nossa responsabilidade. Põe aí o destaque e eu vou orar com vocês. Tem mais? Semana que vem ou na outra a gente fala mais. Alguém quer ouvir mais? Jesus sabe o que é olhar ao seu redor e ninguém para lhe estender a mão. Quando sentimos que os de fora se importam e valorizam mais que os de... Mas eu estou aqui para te dizer, sempre haverá um remanescente, e Deus está levantando na minha e na sua vida, tudo que é necessário para não permanecermos desamparados. Deus tem o melhor, que nós venhamos nos levantar para ser o melhor de Deus, e o melhor para Deus, na obra, no propósito e na visão que Ele tem para nós. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, glória a Deus, pode aplaudir.